Deus abençoe. Meus amados, por gentileza, se coloquem em pé. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 16. Quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos morar no céu, aleluia, e lá nós vamos cear com Ele. Oh Espírito Santo, maravilhoso Deus, aleluia, Jesus, a Tua presença é notória nesta noite, Pai. Eu declaro os céus abertos aqui, é no nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, queridos, a palavra do Senhor diz, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Feche a Bíblia, ainda em pé, repita comigo: ide e pregai. Fala: Deus, me dá coragem, me dá força, me dá palavras para pregar. Oh, que Deus nessa noite possa levantar pregadores aqui, missionários, arautos, embaixadores. Oh, a última trombeta vai soar, há milhões de almas para ganhar. Que Deus te impulsione, que Deus te encoraje hoje aqui. Pregar para o seu vizinho, pregar no seu trabalho, pregar na escola, pregar na empresa, pregar no ônibus, pregar na rua. Espírito de Deus nos encoraja a pregar o evangelho do Senhor. Oh, quantas cadeiras vazias aqui, a parte de trás da tenda vazia. Oh, a fé do pastor é grande para fazer uma obra desse tamanho aqui, vai ficar maior ainda daqui uns dias. Nós precisamos de ganhar almas. Oh, toma o seu assento. Esses dias eu estava orando em casa e Deus me deu uma visão, uma revelação, e me mostrou uma multidão de pessoas, uma multidão. E naquela multidão gritava: levanta pregadores, pregadoras. Aquela multidão de pessoas, tinha pessoas de toda a espécie de enfermidade, de doença, pessoas oprimidas, pessoas que precisavam ser libertos. E aquela multidão gritava: levanta alguém, levanta um homem, levanta uma mulher, para pregar o evangelho para nós, para nos salvar. Eu entrei num choro, num quebrantamento. Eu imagino que Deus, por uma fração de segundo, Ele compartilhou o que Ele vê, porque Deus vê os corações, as almas, o globo da terra. E Deus me mostrou que há milhões para salvar, milhares e milhões para salvar. Eu falei: Deus, me encoraja para pregar o evangelho. Eu preciso de ganhar almas. Toda alma que você encontrar sem Jesus é um campo missionário para você ganhar. Todos aqueles que ainda não são salvos é um campo missionário para você evangelizar e ganhar. Então que nesta noite a salvação não fique só para você, que você venha compartilhar o evangelho, que é boas novas, é notícias boas. Evangelizar, divulgar a mensagem de Cristo. O próprio Cristo enfatizou isso em Mateus
28, no versículo de número 18, e chegando-se-lhes Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em meu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus, ele diz isso, e Marcos também fala, ele fala em Marcos: ide, vai por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta palavra Evangelho, boas novas, mudou a minha vida há aproximadamente 18 anos atrás. Este Evangelho que eu prego para vocês é o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Se não existisse cruz, Evangelho também não existia. Se Jesus não fosse crucificado e ressuscitou o terceiro dia, nós não estaríamos aqui. Então nós estamos aqui em memória dele até que ele venha. Participamos da ceia por causa do Evangelho. Aleluia. Romanos capítulo 10. Palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo de número 14 ao 17, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há pregadores? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas, ou o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito para a nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. O Evangelho tem poder. Então existem multidões de almas para ser salvas, mas como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como virão se não forem enviados? Tem que ter um pregador do Evangelho. Que Deus impulsione em você, que teu coração hoje queime, lateje, arde, falando: Senhor, eis-me aqui, me dê este dom para pregar a palavra, me dê graça para pregar a tua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8, versículo 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Devido à perseguição, a igreja, ela vai para diversos cantos e iam por toda parte. Aonde eles fossem, eles anunciavam a palavra. Versículo 5: e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Qual era a mensagem de Filipe? Pregava a Cristo, o Evangelho de Deus. Observe-se que descendo Filipe para a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e a multidão unanemente prestavam atenção a que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele
fazia. O Evangelho de Deus é poderoso, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, eram curados, porque Felipe pregava a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que é poderoso para curar, para libertar, e havia grande alegria na cidade. Então, quando o Evangelho é pregado, a cidade se alegra, a cidade fica feliz, porque as mãos de Deus estão estendidas sobre a cidade, o poder de Deus está estendido sobre a cidade, e o povo se alegra na presença de Deus. Aleluia, alegrai-vos quando chegamos na casa de Deus, na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Então Felipe pregava salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós temos o texto da cura do coxo, que ficava ali nas escadarias do templo. E devido ao milagre, lembra? Você que é conhecedor dessa palavra, ele pediu uma esmola e Pedro e João falou assim: não temos a prata e nem o ouro que você quer. Nós não temos dinheiro, não temos a prata e o ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele deu um salto, os seus pés se colocou no lugar, e ele saiu saltando, adorando, glorificando a Deus. Aleluia. Olha o que diz Atos 3, versículo 9. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Por quê? Porque Pedro e João declarou o poder da palavra. Ele disse o que eles disseram: em nome de Jesus. Evangelho. Jesus que cura, Jesus que opera, Jesus que faz, Jesus que salva, Jesus que liberta, Jesus que levanta. E devido a este milagre, esta cura, versículo 12 diz assim, Atos 3:12: e quando Pedro viu isto, disseram ao povo, varões israelitas: por que vós maravilhai-vos disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Em Atos 4, versículo 4, vai dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou a números desses homens a quase 5.000. Aproximadamente, quando aconteceu esse milagre do coxo, um homem que tinha mais de 40 anos, a multidão ficou pasmada e atônita. Você vê isso em Atos 3, versículo 11. Mas nós lemos o 12. Aí Pedro se levantou, Pedro aproveitou a oportunidade. Se levantou e falou assim: varões israelitas, por que maravilhais disso? Por que olhais tanto para nós? Como se fosse nós que fizemos essa cura, esse milagre, pela nossa santidade ou por nossa virtude. Aproveitou o momento e pregou o Evangelho. Aí ele continua dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste. Estou lendo o versículo 13. E perante a face de Pilato negaste. Ali decorreu que negaram Jesus, que mataram o autor da vida, que ele era a promessa. E ele continua dizendo: e mataste, versículo 15, mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então Pedro começou a pregar o Evangelho, dizendo: vocês negaram Jesus, entregaram Jesus, pediram para soltar Barrabás, um ladrão, um homicida. Vocês mataram ele, e nós somos testemunha disso. E pela a fé
no seu nome. Versículo 16, Pedro diz assim, ó, e pela fé no seu nome, ou seja, pela fé no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, o seu nome fortalece a este que vedes. Ele está dizendo assim, foi Jesus que deu fé para o coxo, para ele ser curado. Então a honra e a glória não era de Pedro, não era pela oração de Pedro, pela fé de Pedro, pela virtude de Pedro, pela santidade de Pedro. Pedro disse assim, quem curou este homem foi Jesus. Aí Pedro continua dizendo que foi Jesus que deu a este homem perfeita saúde. Este é o poder do Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Aleluia. Aí uma multidão correu atônita, espantado devido a este milagre. E no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os sacerdotes, os capitães do templo, os saduceus, ou seja, autoridades, se condoendo pela pregação de Pedro, a mensagem do Evangelho sempre vai incomodar o diabo, este mundo decaído. Porque o Evangelho de Deus é contra o sistema das trevas. Atos 4, versículo 2, dizendo assim, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Prenderam Pedro e João. 5.000 pessoas viram esse milagre. 5.000 pessoas ouviram a pregação de Pedro. Aí depois, e foram interrogar Pedro, em Atos 4:16 diz assim, dizendo, que havemos de fazer a esses homens? Eles não achavam como segurar Pedro, João, os discípulos na prisão. E disseram, o que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Não tem como negar, é um fato, foi verídico. E nós podemos ver aqui também em Atos 4, versículo 18. Diz assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Os saduceus, os capitães, o sinédrio, as autoridades, disse, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Vocês não podem mais ensinar esse evangelho aqui em Jerusalém. Aí vamos ver o que eles responderam. Atos 4, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai-vos, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ele está dizendo assim, qual seria justo? Ouvir mais a voz ou ouvir o que Deus mandou nós fazer, que é pregar o Evangelho? Aí versículo 20 diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você não pode parar de pregar o Evangelho, mesmo diante de ameaças e perseguição. Você tem que ser fiel à palavra de Deus e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho, a Bíblia aponta para Cristo. É cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro
de todas as coisas. Paulo deixa relatado, escrito isso, Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego. Ou seja, não há outra salvação abaixo do céu a que não seja por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Paulo está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, porque este evangelho é poder para salvar. Paulo está dizendo: a palavra de Deus é poderosa. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Mateus capítulo 4, Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O evangelho é alimento, é força, é alimento, é força para a nossa vida. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele saiu do Jordão, ele foi ungido pelo Espírito Santo, desceu sobre ele em forma de pomba, o céu se abriu, a voz de Deus falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então ele foi ungido, ali ele deu início ao ministério dele. Ao sair do Jordão, ele é impelido para o deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. Ele vai ficar em jejum 40 dias e 40 noites. Ao sair do deserto, nós podemos ver em Mateus capítulo 4, versículo 17, a mensagem de Jesus é esta. Uma das mensagens dele é essa: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava arrependimento e pregava o reino dos céus. Observe-se também Mateus capítulo 4, vamos ler o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino. O que mais que Jesus fazia? Curava todas as enfermidades, moléstias, ou seja, os males, entre o povo. Versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralítico, e ele os curava. E ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e da além do Jordão. Jesus pregava o evangelho de poder. Ele foi ungido para isso. Ele foi ungido e pregava o evangelho que é poder de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Numa sinagoga de Nazaré, diz assim, Lucas 4,18: então, pela virtude do Espírito, pelo poder, pela unção, pelo azeite, pelo óleo, pela virtude do Espírito, voltou Jesus da Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados.
O ministério de Jesus era poderoso. Ele veio, foi ungido pelo Pai para desfazer as obras do diabo. Então, o ministério de cura, de libertação, de transformação de vida. Diga comigo: Jesus, me transforma hoje aqui. Eu creio no poder do teu evangelho. Aleluia. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus, ele entra na sinagoga, dão para ele ler o pergaminho do livro de Isaías. Ele abre no livro de Isaías 61, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Olha, ele está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, ou seja, eu estou ungido, eu estou cheio do Espírito, eu tenho o Espírito de Deus em mim, e o Espírito de Deus me ungiu para evangelizar, ou seja, pregar o Evangelho. Que nesta noite o Espírito de Deus te unge para anunciar as boas novas do Evangelho. Que Deus te unja com muita ousadia, com muita propriedade, com muita graça, com muita intrepidez, para que você ganhe almas e anuncie as boas novas. Jesus estava dizendo na sinagoga: eu fui ungido para pregar o Evangelho. O Evangelho para ser pregado aos pobres. E também fui enviado, Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Então, nesta noite, você está ouvindo o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e Jesus está aqui para te curar aqueles de coração quebrantado. Versículo 19: e a pregar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu isso na sinagoga. Ele leu: eu fui ungido para pregar o Evangelho, as boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, ele fechou o livro, o pergaminho, o rolo, e assentou, entregou e assentou-se, e os olhos da sinagoga toda ficou fixo nele. Eles ficou fixo nele. Aí Jesus disse, e começaram a dizer-lhes, aí Jesus disse: hoje se cumpriu o que está escrito nessa escritura. E todos ouviu. Ele está dizendo assim: o que eu acabei de ler se cumpriu. Eu fui enviado para pregar o Evangelho, para curar, para libertar, para transformar. Aleluia. Que você possa declarar isso na sua vida. Que você possa dizer: o Senhor me ungiu. Eu fui enviado, eu fui separado para pregar o Evangelho da salvação, para orar pelos doentes, para orar pelos enfermos, para declarar libertação. Quando ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura,
ele diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vão expulsar os demônios. É o poder do Evangelho. O diabo não quer que você acredite no poder do Evangelho. O diabo quer minar a sua fé, colocar medo e dúvida no seu coração. Mas esta é a palavra que transforma o mais vil pecador. Esta é a palavra que tira o homem das trevas e transporta para o reino de luz, para o reino do Filho amado. Este Evangelho diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Evangelho quer transformar a sua vida e mudar a sua história. Aleluia! Quero declarar nesta noite: é tempo de proclamar o poder do Evangelho que restaura, que cura. É tempo de declarar a restituição. É tempo de colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos. Está na hora de eu e você declarar: um Jesus te ama para alguém. Você vê a situação daquela pessoa que está triste, angustiado, doente, enfermo, com problema no casamento, com problema familiar, com problema sentimental, desempregada, passando necessidade. Você tem que pegar a palavra e liberar uma palavra, que a palavra é alimento, a palavra é semente, com o tempo certo ela vai dar fruto. Olha em Hebreus capítulo 4:12. Você tem que abrir a tua boca e dizer o poder deste evangelho, desta palavra, que Deus vai honrar a sua fé. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra, ela é viva, irmãos, igreja. A palavra é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso que você tem que pregar a palavra. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Pregue a palavra de Deus. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Jeremias 1, passarão os céus e a terra, mas não vai passar as minhas palavras. A palavra de Deus tem poder. Com todo respeito ao pastor que é médico, a palavra de Deus vai aonde o bisturi do médico não vai. A palavra, ela penetra nas juntas e medula do homem. Lá no íntimo, conhece os pensamentos e a intenção do coração, e é apta para discernir os pensamentos. Há poder no Evangelho, há poder na palavra. Libera a palavra para aqueles que estão na tua casa, no teu lar, no seu trabalho. Diga o plano da salvação, pregue o amor de Deus, pregue o poder de Jesus, pregue o batismo com o Espírito Santo, porque esta palavra é viva e eficaz. Ela, quando saída do altar, quando ela saída da tua boca, ela não volta para trás vazia. Esta é a palavra de Deus que transforma, que liberta, que salva, que cura. Os apóstolos, nós lemos, gastei um tempo lendo aqui, porque os apóstolos sabiam que a palavra de Deus teria que ser anunciada e pregada, mesmo que sofresse perseguição. Para que existisse a Bíblia, houve a morte dos mártires, que não deixaram de pregar o Evangelho, a palavra. Morreram, mas não negociaram a fé, não deixaram de pregar a palavra que é verdade. No Brasil, nós podemos padecer aflições, perseguição, mas eu vou morrer pregando o Evangelho que me salvou, o Evangelho que me libertou, o Evangelho que me transformou, o Evangelho que tem para mim escrito um plano de salvação. Não abra mão da palavra. Você não pode negociar a palavra.
A palavra de Deus é poderosa. É luz para os meus pés, é luz para o meu caminho. Aleluia! A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Este é o poder do Evangelho, este é o poder da palavra de Deus. Começa a declarar o que está escrito, começa a declarar a palavra, que você vai ver a sua vida mudada, você vai ver a sua vida transformada. Lucas capítulo 7 diz assim: oh glória. Lucas capítulo 7. Temos a história do centurião. O centurião de Cafarnaum. Versículo 6: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. O que o centurião está dizendo? Eu sou um homem de autoridade, eu conheço que Jesus é ungido, tem autoridade, tem poder, então basta apenas ele declarar uma palavra e o meu servo será curado. Você tem que crer no poder do Evangelho, que salva, que cura, que liberta e transforma. Basta uma palavra. O que vai mudar você é Bíblia, é palavra. A palavra de Deus é eficaz, é viva, é poderosa. Basta uma palavra. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando lhe disse-lhe a multidão que eu seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Você tem que crer no poder do Evangelho. Você tem que crer quando você ora. Quando você ora, se você crê na sua oração, no que você orou, acontece. Tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Quando você faz uma oração, tudo que você pediu na oração, se você crê, você recebe. Tudo. Você tem que acreditar na palavra. Você tem que acreditar no que você declara. Você tem que acreditar no poder da sua oração. Tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Quando você ora, você acredita, Deus faz pelo poder da fé, da palavra. Eu quero declarar aqui para você que não existe nada impossível, e a Bíblia fala isso. O centurião não precisou de Jesus chegar na casa dele, ele se achou indigno, mas ele disse: manda ele liberar uma palavra, porque eu acredito na palavra dele, que o meu servo será curado.
João 17:17, santifica-nos na tua palavra, na tua verdade, perdão, a tua palavra é a verdade. João 11:43, se coloque de pé. Jesus disse assim, a palavra, ó. Jesus disse assim, Lázaro, vem. Isso é palavra. Vem para onde? Vem para fora. Estava morto há 4 dias. Você tem que acreditar no poder da palavra. Foi pregado, seu coração gerou fé. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Os vermes já estavam tomando conta do corpo, estavam em decomposição, cheirando mal. Mas Jesus declarou a palavra e aconteceu. Quando você pega o evangelho, o verbo se transformou em carne, a palavra habita dentro de você, que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Quando você pega a palavra e você declara a palavra para a sua vida, acontece. Pelo poder da fé que há em você. Lembra que nós lemos que Pedro falou assim, quem curou esse homem não fui eu, nem minha santidade, mas foi a fé no nome de Jesus que deu a esse coxo. Por isso que quando nós falamos em nome de Jesus, levanta e anda, ele acreditou e aconteceu o milagre. Por que não acontece o milagre? Não é por causa do pregador. Eu declaro a palavra. É você que tem que acreditar no poder. A fé habita dentro de você, uma fé para dizer para os montes, remova-se. Mova-se os montes, as montanhas. Todos nós temos uma medida de fé. Mas nós temos que crer no que nós falamos, nos que nós oramos. Quando você acredita, a Bíblia diz, a Bíblia te dá embasamento que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Lucas 1:37, para Deus não existe nada impossível. Nós lemos Isaías 53, várias vezes nesse púlpito, desde quando eu venho pregando aqui. Olha, pelas suas pisaduras já fui sarado e curado. A Bíblia está dizendo que se nós cremos nisso, acontece. Que Ele já levou sobre si as dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. Deus agradou moê-lo. Ele levou a culpa, foi martirizado, pregado no madeiro. Mas nós lemos e nós não damos atenção à palavra. A Bíblia está dizendo que você já foi curado, mas se você não tomar posse, eu posso orar por você que não vai acontecer. Eu tenho fé para curar você. Eu tenho fé. Mas se você também tiver fé, se você crê, o milagre acontece. A libertação acontece. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia até meus 19 anos. Quando eu entrei na igreja, o pregador pregou, o pastor pregou que Jesus libertava. Eu falei, então eu creio que Ele me liberta. 40 cigarros no dia. Quando era final de semana que tinha as discotecas, fumava mais ainda. Mas eu acreditei no poder que Jesus liberta, que Jesus transforma. Quando você acredita, o poder da palavra, que é viva e eficaz, começa a trabalhar na tua vida. A palavra diz que você foi curado, então toma posse da tua cura, levanta e anda, começa a enxergar, começa a ouvir, começa a sumir os tumores, começa a sumir os caroços, começa a sumir o cisto, começa a sumir o câncer, por causa da tua fé. Coloque a mão na tua enfermidade e fala, Satanás, doença, enfermidades, eu te expulso em nome de Jesus, e finda, e cura acontece, simples assim. Se você crer, a Bíblia diz o quê? Os sinais seguirão os que crerem. Não fique esperando de nós. Acredite em você, que você pode alcançar
o que é impossível aos seus olhos. Não há limite, porque o nosso Deus não tem limite. Olha o que o texto diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? O Senhor, Ele vela pela palavra. Se aqui está escrito que Jesus cura, Deus fica velando. Estou velando. Se alguém acreditar, eu entro com as mãos para curar. Ele fica velando. A Bíblia diz que Jesus liberta. Então, se alguém crê, Deus vela pela sua palavra para cumprir. O prazer de Deus é abençoar a igreja, a noiva, a família, os filhos. Tem um texto, não me lembro agora, eu acho que é Mateus 7:7, mas eu posso estar errando aqui. Se o filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra, ou se pedir vai dar uma cobra. Agora não. Mas significa assim: se o pai sendo mau saber dar boa dádiva, quanto mais o vosso Pai celestial que está no céu. Se você pedir alguma coisa, será que Ele vai te negar? Então peça e recebereis. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, e buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós, homem, lhe pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Será que seu filho pedir pão, você vai dar para ele uma pedra? Não, claro que não. Portanto, tudo o que vós quereis, quer ver? Deixa eu voltar aqui. E pedindo-lhe, versículo 10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se o seu filho pedir uma pedra, pedir um pão, oh Jesus, me ajuda eu aqui. Se o teu filho pedir pão, você vai dar para ele uma pedra? Se o teu filho pedir um peixe, vai dar para ele uma serpente? Isso é loucura. Claro que não. Aí o texto está dizendo: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. O que você está pedindo para Deus fazer? O Evangelho tem poder para fazer qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer maravilha, qualquer prodígio. Mas muito mais do que as maravilhas, o maior milagre, isso eu aprendi há muito tempo. O maior milagre, diga comigo, o maior milagre é a salvação de almas. Por que Deus faz então a cura, a libertação? Para que as pessoas vejam o poder do Evangelho e a entrega a sua vida para Ele como Senhor e Salvador. Qual é o maior milagre? O maior milagre é um coração arrependido. Qual é o maior milagre? Um coração transformado. Pode vir aqui para nós louvar ao Senhor, por gentileza. Qual é o maior milagre? O maior milagre é a conversão. O maior milagre é dizer: eu quero morrer para o mundo e nascer de novo e aceitar Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Qual é o maior milagre? O maior milagre é a salvação. Hoje Deus está dizendo: eu posso fazer infinitamente mais do que você pede, do que você imagina. Creia no poder do meu Evangelho. Creia que eu posso te salvar. Creia que eu posso te curar. Oh, tira toda a dúvida do nosso meio, todo medo, toda a incredulidade, toda a falta de fé, Senhor. E começa a liberar, Senhor, sobre essas vidas aquilo que eles precisam nessa noite, pelo poder da palavra e de pregar o Evangelho. Eu quero orar por você. Quero convidar os pastores, vamos orar por você. Oh, Ele vela pela sua palavra para cumprir. O Evangelho é poder. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há impossível para Ele. Oh, aleluias. Saia do seu lugar. Como disse Jesus: está sobre mim o Espírito do Senhor e me ungiu. Que a virtude do alto desça sobre nós nesta noite.
ao estender das nossas mãos, que haja maravilhas, que haja cura, libertação, transformação. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.